O mar, né, físico é uma grande porção de água salgada. Você pode beber água do mar? Se beber água do mar, vai morrer ou viver? Vai morrer, porque a água do mar não é potável, ou seja, você não pode ingeri-la em grande quantidade, senão você vai acabar morrendo. E o mar espiritual, nós aprendemos o resumo de tudo, que quem vive no mar espiritual é Leviatã, né? A antiga serpente tortuosa, o dragão, Satanás ou o diabo, né? Então, o que é o mar? O mar é o mundo religioso, o mar espiritual, o mundo religioso governado por Satanás, governado pelas trevas. Foi isso que nós aprendemos. Só que Jesus deu uma ordem. Ai, 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 ai. Jesus deu uma ordem, deu ou não deu? Vamos lá? Mateus capítulo 13. Ele fala uma parábola e nessa parábola tem uma ordem. Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. Se você não achou, vai estar aqui, tá? No telão. Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. Diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada onde? Ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Quando lança a rede, vem tudo, todos os tipos de peixe. E entrando e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos peixes bons, e os peixes ruins, porém, lançam fora, devolve-se para o mar. Isto é uma parábola. A parábola é o quê? O Senhor comparando algo material para ensinar algo espiritual. Certo? Então o Senhor, Ele falou que o reino dos céus é semelhante a um pescador. Esse pescador vai pegar o navio ou o barco, vai colocar a sua rede, e ele vai para onde? A ordem é ir para onde? Para o mar, é para entrar no território do inimigo para arrancar os peixes de lá. Esta é a ordem, né? Peixe vive fora d'água? Não. O peixe não pode viver fora d'água. Então, mesmo que seja água salgada, o peixe sobrevive na água salgada. Sim ou não? Ele está lá, sobrevivendo na água salgada. Tá bom? Então, nós vemos que para pegar o peixe tem que ter uma ferramenta. Qual ferramenta que usa para pegar o peixe? Vamos lá, vamos citar algumas. Se você quer pegar um peixe só, você usa o quê? O anzol. Sim ou não? Se você quer pegar vários peixes, você usa a tarrafa. Né? Aqui é a malhadeira que fala? Ah, tá. Usa a tarrafa, né? Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Amém? Recebe, Senhor. Honre, prospere e multiplique. Eu acho que hoje vai sair cuscuz. Amém? E se você quer pegar muitos peixes, você estende a malhadeira de um lado ao outro do rio. É a malhadeira que é a rede. A tarrafa é aquela que você joga e depois tem uma corda que você vai puxando, né? E a rede é aquela que estende de um lado ao outro do rio.
Então nós estamos vendo a ferramenta que os pescadores usam. E quem são os pescadores? Os pescadores são os profissionais da pesca, não são? Estou falando no mundo físico, tá, irmãos? Primeiro, tá? Os pescadores são os profissionais da pesca, que saem para pescar, para capturar o peixe. Mas eles vão como? Tem que ser, ou é uma canoa pequena, que aqui no Amazonas usa, né? Ou um barco maior, ou agora quem vai para o mar pode ir numa canoinha, na primeira onda a canoa afunda, né? Então, no mar tem que ser de barco. Todos estão entendendo? Aleluia. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Acharam? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: ei, deixa essas redes aí, vinde após mim, ele está dizendo, e eu vos farei pescadores de homens. O que o Senhor falou que iria fazer de Pedro e André? O peixe agora ia mudar. O peixe seria os homens, as pessoas. A partir de agora vocês vão continuar sendo pescadores, mas não é mais neste barco, não é mais esta rede que vocês vão lançar. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Abacuque capítulo 1, versículo 14 e 15. Abacuque capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos ver. Quem são esses homens diante de Deus? Pescadores de homens. Vamos lá? E por que faria os homens como peixes do mar? Então Deus, ele está considerando o quê? Os homens, as pessoas, como os peixes que estão aonde? No mar, lá na água salgada. Mas se eles continuarem lá, eles vão morrer. Vamos continuar. Por que faria os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-lo-ás com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora, na sua rede que vai passando e vai arrastando os peixes. Aleluia. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Quando o Senhor lançar essa rede no mar, quando esta rede for lançada, esta rede vai trazer muitos peixes, vai tirar do mar, vai tirar ali, do mundo religioso governado pelas trevas, e vai trazer para um cesto, que daqui a pouco vocês vão aprender o que é o cesto. Que rede é esta? Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Que rede é esta?
que vai arrastar os peixes. Diz assim: e respondendo Simão disse-lhe: havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua, o quê? Lançarei a rede. Pedro falou: minha rede não funcionou não, mas já que a tua palavra funciona, eu vou lá, vou lançar. Então a rede que arranca os peixes, que pesca é o quê? A palavra de Deus. Estou sentindo a glória de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Quem tem rede aí, levanta a mão. Oh, aleluia. Você tem a rede, você tem a palavra de Deus. Vá para o mar. O mar é o mundo, irmãos. Nós precisamos lançar esta rede para tirar os peixes que estão sob o domínio das trevas. Nós precisamos lançar a palavra, aleluia, para trazer para a presença de Deus todos esses peixes que estão aí, ó, no mar da mistura da religião, né? Porque o mar é onde mistura todas as águas, não é? As águas vão para onde? As águas vão para onde? Então o mar mistura todas as águas, o mar é a mistura de todas as doutrinas e ensinamentos, irmãos. E precisa de uma rede para tirar de lá, para que estas pessoas recebam o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pescador, né? O pescador que pesca, somos nós que temos a palavra, os pastores, os pregadores, você que tem a palavra. Nós somos os pescadores. Os peixes são quem? Os homens, as pessoas. E a rede é o quê? A palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Versículo 17 e 19. Apocalipse 18, 17 e 19. E todo piloto, e todo que navega em naus, navios, barcos, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó, versículo 19, sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Que cidade é esta, irmãos? Babilônia. Será que Deus vai permitir que construa uma Babilônia? Vai ter uma nova Babilônia, uma cidade chamada Babilônia, é isto? Porque a Babilônia não existe mais, a cidade física existe? Não, está falando do que? Babilônia, falsa igreja, falso pastor, falso ensinamento, é isso que está falando, mar, é isto. Agora no versículo, coloca aí pastor, da NVI o versículo 17, Apocalipse 18, 17, por favor. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada, todos os pilotos, todos os passageiros
e marinheiros dos navios, e todos que ganham a vida no mar ficarão de longe. Muito bem, essa aqui é a NVI, está falando de naus. Naus é o quê? Navio, barco, certo, irmãos? O barco anda no mar, mas ele não recebe as águas do mar, pelo contrário, ele caminha sobre as águas sem receber as águas do mar. Tá bom? Para você entender o que é barco espiritual, é a igreja do Senhor. A igreja não está no mundo? Sim ou não? A igreja caminha sobre o mundo, mas as águas do mar não entram nesse navio, porque se entrar, afunda. O navio foi feito para andar no mar, não foi? Mas se a água do mar entrar no navio, o que acontece? Afunda. Está falando que tem piloto. Piloto é o capitão. Quem é o capitão? Quem é o capitão? Capitão não é Jesus, Jesus é o general. Capitão é o pastor, irmãos, o dirigente. Quem é o capitão que está dirigindo esse barco aqui? Quem é? Não é o apóstolo? Sim ou não? Então, o barco, a igreja, o capitão, aquele que dirige. Quem são os marinheiros? Não são os que trabalham? Sim ou não? Marinheiros, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. E a tripulação? Passageiro, quem são os passageiros? A igreja que está dentro desse navio. Vocês, o povo de Deus. É fácil ou não é? Alguém já tinha pensado isso? Não? Só pela revelação de Deus, né, irmãos? É verdade ou não é? Então, o navio, o barco que vai para o mar, é a igreja do Senhor que está onde? No mundo, caminhando sobre o mundo. Tem um capitão, esse capitão é o pastor que está dirigindo a igreja. Tem os marinheiros, são os trabalhadores que trabalham na igreja. E os passageiros são os membros da igreja. Mas será que todo mundo pode lançar a rede ou não? Pode ou não? Basta ter a rede na mão. Sim ou não? Ou será, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem algum pescador profissional aqui? Não. Mas quem que já foi pelo menos uma vez pescar lá na beira do rio? Levante a mão aí. Quem usou o anzol? Quem usou a tarrafa? Quem usou a malhadeira? Né? Então tem os pescadores. Não tem? Tem os pescadores. Você não é profissional, mas se der fome você vai pescar. Vai ou não vai? Vai até orar: Jesus, como o Senhor colocou os peixes na rede de Pedro, coloque no meu anzol. Né, irmão? Não é verdade? Então todos que têm a rede, a palavra, pode trabalhar no reino dos céus. Pode ou não pode? Não seja apenas um passageiro no navio, irmão. Ajude a pescar os peixes, ajude a ganhar as almas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aprendemos que o navio é a igreja, o capitão o pastor, a tripulação, né, os marinheiros são os que trabalham na obra, e os passageiros são os membros da congregação. Entendido até agora? Como é gostoso aprender a palavra, né, irmãos? Poder entender a palavra, né? Que maravilha. Só que fala que de longe eles estavam vendo o quê? A Babilônia. E a Babilônia estava sendo o quê? Destruída, irmãos. A falsa igreja, se não houver conversão na falsa igreja, no falso ensinamento, virá a destruição sobre elas. Serão destruídas.
Essa falsa igreja é o mar da mistura, onde recebe todos os tipos de água, todos os tipos de ensinamento. E o que eu devo fazer? A Bíblia fala que eu tenho que sair dela. Se eu sei que eu estou em um lugar que não prega a palavra da verdade, eu tenho que fazer o que, irmãos? Ficar lá para morrer ou sair? Apocalipse 18:4, olha o que diz. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, para que não seja destruído juntamente com eles. Faz o quê? Sai dela. Procura uma igreja que ensina a palavra da verdade. Procura uma igreja que pregue a palavra da verdade. Procure um pastor que se pareça com Cristo. Não tem nada a ver com o que eu estou dando, mas o Senhor está colocando, eu vou falar. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, está dizendo Paulo. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Se eu me pareço com Cristo, imita-me, pode me imitar. O que Paulo está dizendo? Que o pastor, o pregador da palavra tem que se parecer com Cristo. Aí você analisa, o teu pastor está se parecendo com Cristo, está te ensinando, está cuidando da tua alma, está velando pela tua alma, ou o pastor só quer a tua lã e a tua gordura? Você tem que analisar. O pastor tem que se parecer com Cristo. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, se pareçam comigo assim como eu me pareço com Cristo. Esse pastor é o capitão que está no barco, e se esse pastor não souber conduzir o barco, não tiver a direção certa pela palavra, o barco vai afundar, e quem está no barco vai afundar junto. É verdade ou não é? Como que eu vou saber? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Você tem que congregar em uma igreja onde o teu pastor se pareça com Cristo. Se não se parece no caráter, se não se parece na vida de oração, na vida devocional, se não se parece com Cristo no ensinamento da palavra de Deus, sai dela, povo meu. Quem está entendendo? Sai dela, povo meu, está dizendo a palavra. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos voltar em Mateus um pouquinho. Vamos reler, só que um pouquinho a mais. Mateus 13. Mateus 13, 47 aos 50 agora. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a palavra de Deus pregada no mundo, a palavra da verdade, né? Que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos
e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos lá. Então, o pescador sai, ele está no navio, está no barco, né? Ele lança a rede junto com os marinheiros, com a tripulação, ajunta os peixes e traz para onde? Para a praia. E quando chega na praia, começa a fazer o quê? Separar os bons e os ruins. Começa a separar. Os bons são colocados em um cesto. O que será o cesto? Nós já aprendemos aqui, eu dei o ensinamento, inclusive está no YouTube, você pode ir lá no YouTube depois, Catedral dos Milagres Apostólicos do YouTube, está lá o ensinamento vaso de honra, tá bom? Está lá. Um vaso pequeno, uma taça, um vaso pequeno, ele é considerado o coração de uma pessoa, ok? Um vaso pequeno é considerado o coração de uma pessoa. Agora, um cesto, um vaso grande, aonde ajunta os peixes bons, aonde que eu lancei a rede? No mar. Aí eu arrastei todos esses peixes aqui para o cesto. Qual é o cesto que vocês estão dentro? A igreja, irmãos. Vocês não estão dentro da igreja? Sim ou não? Aonde que nós ajuntamos esses peixes que foram tirados do mar? Eu também estava no mar. Todos nós estávamos no mar. Vocês lembram que domingo passado nós aprendemos que todos nós bebemos do vinho da fornicação da Babilônia? Que eram os falsos ensinamentos? Lembram? Mas uma rede foi e nos tirou. Então o cesto que está falando, que vai ajuntar no cesto, o cesto é a igreja. Os peixes bons são aqueles que estão aqui dentro da igreja, dando crédito à palavra de Deus. Os peixes ruins são aqueles que vêm e ouvem a palavra. Não quero isso para mim não, quero campanha, quero pula-pula. Vocês estão entendendo? O peixe bom é aquele que fica onde? Dentro do quê? Do cesto, que permanece, recebe a palavra e permanece na palavra, permanece na igreja, permanece nos ensinamentos do Senhor. Então o cesto é a igreja, e eu louvo a Deus porque vocês são os peixes bons que estão dentro deste cesto. Só que vamos continuar lançando a rede. Os bons vão permanecer, os peixes ruins vão voltar para o mar, irmãos. Vão voltar para os falsos ensinamentos. Não quero isso para a minha vida não, isso aqui não dá dinheiro, né? Porque o evangelho da verdade não dá dinheiro não, irmãos. O que dá dinheiro é campanha, fazer voto. O que dá dinheiro é entregar cajado, né? A pastora Vera, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, a pastora Vera foi em uma igreja e chegou lá, pegou um cajado com um pouco de azeite, um cajadinho de plástico, R$1.000. R$1.000. Alguém comprou cajado aqui também? Né? A irmã Lucy também andou comprando os cajados por aí. A irmã Diva não veio hoje? Veio à noite. A irmã Diva também comprou um cajado também. O cajado dela era de madeira assim, né? Esse é o evangelho que dá dinheiro, que os pastores querem atrair as pessoas para quê? Para empurrar heresias e arrancar dinheiro. É o mar da mistura, é o vinho da fornicação da Babilônia.
Vocês estão entendendo, irmãos? Esse evangelho aqui salva almas. E esse é o propósito. Você conhecer a verdade. A mentira liberta? E conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Mateus 13, 49 diz, né? Assim acontecerá no fim, né, desta era. O que vai acontecer? A separação dos peixes bons dos ruins. Não é verdade? E eu quero dizer uma coisa. Os peixes bons são o trigo também, tá? Estão sendo ajuntados, vocês estão sendo ajuntados no celeiro, irmãos. Você que está aqui é trigo. Vocês estão sendo recolhidos no celeiro de Deus, na casa de Deus. O joio está permanecendo no campo, está lá. Mas o trigo está sendo ajuntado, né? Vocês já conhecem, né? Mateus 13, do 24 ao 30, né? A parábola do trigo e do joio, né? Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39. Diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé pregou para aquele povo? Pregou ou não? Deixa o dedinho aí onde está. Vai lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, ou seja, com as 8 pessoas, Noé e mais 7 da sua família. O pregador o que Noé pregava? A justiça, a palavra da verdade. Vou repetir tudinho de novo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, ou seja, junto com a sua família, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé pregava para eles: olha, arrependam-se. Eu estou construindo esta arca porque virá um dilúvio, e todos que entrarem nesta arca serão salvos. Todo mundo olhava para Noé e fazia o quê? Maluco, doido, nunca choveu, ainda constrói a arca no lugar seco. Noé continuou pregando, e choveu. E quando veio o dilúvio, Noé entrou aonde? E a arca era o quê? Um navio? Um barco? Era ou não era? A arca não era um navio? Então, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras entraram na igreja de Deus, na arca de Deus. Veio o dilúvio, todo mundo morrendo, a arca subindo. Todo mundo morrendo, a arca subindo. Todo mundo morrendo, a igreja subindo. Todo mundo morrendo, a igreja subindo. Todo mundo perecendo, a igreja subindo. Quem está no barco de Deus, na igreja de Deus, não vai perecer nas águas do mar. Não vai perecer o ímpio com o justo será livre, o justo será livre. Entre na arca de Deus, entre no barco de Deus, esteja na igreja de Deus, para você não perecer junto com os ímpios.
Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Então já aprendemos o que é o mar, o que é o pescador, o que é o peixe, o que é a rede, o que é o barco, o navio, quem é o capitão, quem são os marinheiros e quem são os passageiros ou tripulantes. Agora vamos aprender o que é ilha. Você sabe dizer o que é uma ilha? Ilha é uma porção de terra seca, cercado por águas. Isto é ilha física. Então não tem ilha que não seja cercada por águas. Se não está cercada por águas, não é ilha. Certo? Então ilha física, uma porção de terra cercado por águas por todos os lados. Certo? Isto é uma ilha. O que eu vou te falar agora vai até te espantar. Mas Jesus, ele viveu como uma ilha. Vou dar os exemplos e vou provar dentro da Bíblia. Jesus, quando nasceu de mulher, ele também era carne. Era ou não era? E a carne é terra ou não é terra? A carne é terra? Pó da terra, não é? Então Jesus era carne, terra. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. E já procurei também, por favor, eu esqueci de anotar aqui, mas onde fala que Jesus vem caminhando sobre o mar. Por favor. Acharam Mateus 3,16? Diz assim: e Jesus, sendo batizado, subiu logo da água. Ele estava dentro do quê? Da água. Ele subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus, essa porção de terra, ele foi mergulhado na água, mas ele não ficou submerso, ele subiu. Amém? Ele subiu sobre as águas. Já vou explicar. O mundo não é o mar das misturas? Sim ou não? Ele começou a andar sobre as águas, sendo uma terra seca, uma terra que não se contaminava por aquela água. Agora nós vamos ver, achou aí? Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Pode passar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, socorro! E gritaram com medo. Pode passar, por favor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Pode passar. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele, com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Jesus vinha andando sobre o quê? As águas do mar. Uma ilha que está sobre as águas, mas não está submersa, está andando sobre as águas do mar. E de repente, os discípulos assustam: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. E Pedro falou o quê? É o Senhor? Eu só acredito se o Senhor me convidar para andar sobre o mar.
Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Pedro começou a andar sobre o mar. Mas de repente aconteceu o quê? O vento forte começou a soprar. E ali Pedro começou o quê? Afundar. Afundar. O que que eu aprendo? Eu já saí do mar. Mas se eu tirar os olhos de Jesus e olhar para outras coisas, eu posso começar a voltar para dentro do mar. Eu posso começar a afundar novamente. Pedro estava andando sobre o mar, você está andando sobre o mar, eu estou andando sobre o mar, porque o Senhor nos deu esta capacidade de andarmos sobre o mar e não submergirmos. Está escrito lá, irmãos, está escrito, abre aí Isaías 43. Isaías 43, verso 3. Verso 2, perdão. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. O que o Senhor está falando? Você vai andar sobre as águas do mar, você vai andar sobre as águas e não vai afundar, enquanto você estiver olhando para mim, diz o Senhor, enquanto você estiver dando crédito à minha palavra, enquanto você estiver vivendo a minha palavra, olhando para mim que sou a palavra, diz o Senhor, sou o Salvador, você não vai afundar, aleluia. Você já saiu do mar, irmão, você já saiu do mar, irmão, nós já saímos do mar da mistura, do mar da religiosidade, nós já saímos do mar do engano. Não volte para o mar, o teu lugar não é no mar. Você vai andar sobre o mar, mas você não pode voltar para o mar, porque se você voltar para o mar, você vai morrer. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Então Jesus, uma porção de terra que sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele. Jesus, uma porção de terra que caminha sobre as águas. Pedro, uma porção de terra que caminha sobre as águas, mas de repente tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Entendido até aqui? Não complicou para vocês não, né? Deu para entender. Estou procurando ser o mais claro possível. Amém? Abre a tua Bíblia em Isaías 51, versículo 4 e 5. Isaías 51, versículo 4 e 5. Diz assim: atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, sairá a palavra, e o meu juízo farei repousar sobre a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Hã? As ilhas me aguardarão. Será que ele está falando daquelas ilhas Maldívias? Ilhas do Caribe? Você, irmão, eu, quem que aguarda em Deus? Quem que espera em Deus? Nós, essa porção de terra sobre as águas. Amém? Essa porção de terra que somos nós. Diz mais, Isaías, aleluia, Isaías capítulo 60, versículo 9. Isaías 60, verso 9. Diz assim: certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para que o nome do Senhor Deus,
para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificarão. Certamente as ilhas me aguardarão, me esperarão. Quem está esperando o Senhor aí? Será que são as ilhas lá do meio do mar, aquelas ilhas físicas? Não, somos nós, né? Então, a ilha, irmãos, é o nosso coração, a terra seca, a nossa vida, no meio desse mar de mistura, que nós estamos vendo por aí, amém? Jeremias 31:10, Jeremias 31:10, acharam? Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará com o pastor, como o pastor ao seu rebanho. É para ir lá para ele e falar: ilha, olha, estou anunciando a palavra de Deus para você, é para você aguardar, porque Deus vai te ajuntar como o pastor ajunta o rebanho. Não, anunciai a palavra nas ilhas, anunciai a palavra para vocês, para aqueles que estão ali, meus irmãos, no mundo. Anunciai para quê? Para que o Senhor no seu dia possa juntar a todos, como o quê? Como as ovelhas são ajuntadas por um pastor. Amém? Então, ilha é uma porção de terra seca. Olha quanta terra seca tem aqui hoje. Tem muita terra seca aqui ou não? Você não é uma terra seca, uma porção. Terra seca eu estou falando que está no meio do mar, mas não se contamina. Amém? Então essa porção de terra seca está formando o que aqui hoje? Uma ilha, a igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor, a terra seca no meio do mar, está no meio do mar, mas não é contaminado pelo mar. Não afunda nas águas do mar. Entendido até agora? Entendido até agora? Aleluia. Então, eu acho que deu para todo mundo entender, não deu? Deu? Vamos recapitular? O que é o navio no mar? A igreja no mundo. O navio no mar é a igreja no mundo. Quem é o piloto? O pastor. Quem são os marinheiros? Os que trabalham na igreja. Quem são os passageiros? Os membros da igreja. Amém? O que é o mar? O mundo religioso governado por quem? Pelas trevas, por Satanás. Não esqueça isto. O mar na Bíblia é o mundo da religião. O mar não recebe todo tipo de água? Sim ou não? Todas as águas não vão para o mar? Tomara, irmãos, tomara que a água limpa chegue ao mar para ir sarando as águas do mar, né? A palavra é da verdade. Então a mistura das águas do mar forma o quê? A mistura das doutrinas e ensinamento. Vocês sabem quantas mil denominações tem na terra? Cerca de 34 mil denominações tem na terra. Sabe o que é isto? A pessoa está aqui, ouvindo essa palavra, e fala: não concordo, vou abrir uma igreja porque eu vou pregar a palavra que eu vou pregar, essa aqui vai ser a verdade. Aí o outro sai daquela e vai para outra: não, vou pregar, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, e virou tudo isso, um mar de mistura. Agora, qual é a verdadeira palavra? A verdadeira palavra é aquela que ensina para vocês tudo o que está oculto. Tudo. Eu vou preparar em breve o ensino da chave. Amém?
Você vai entender o que é a chave. Vou preparar em breve o ensino da ressurreição dos mortos. Amém? Tem um outro também que eu falei. Vou preparar em breve o ensino dos 3 tipos de céu. 3 tipos de céu. Tudo dentro da Bíblia eu vou mostrar. Amém? Tudo isso, vou preparar todos esses ensinamentos para vocês. Irmãos, a verdadeira igreja é aquela que ensina as profecias, as parábolas e Apocalipse. Apocalipse não é o livro do fim? Sim ou não? E como que nós vamos saber o que vai acontecer? Quais os fatos? O que está acontecendo? O que já aconteceu? O que vai acontecer se não entender Apocalipse? É verdade ou não é? Vocês vão aprender Apocalipse também. Estão preparados? Domingo que vem a pastora Vera já vai estar dando aqui a introdução de Apocalipse para vocês. Quem quer aprender? A introdução de Apocalipse, capítulo 1. Ela vai estar dando aqui domingo que vem. Amém? Então o mar é a mistura, né, de todas as doutrinas, é o mundo religioso governado por Satanás. Pescador, o pastor e todos que pregam a palavra da verdade. Quem tem a rede é o quê? A rede é o quê? A palavra. Quem tem a palavra? Então você pode pescar também. Rede, na linguagem do céu, é a palavra. Peixes são os crentes que estão sendo enganados pelas falsas palavras que estão no mar, e também pessoas que nunca conheceram a palavra. Estes são os peixes. Navio e ilha é a igreja. Amém? Entendido? Agora, quando vocês lerem esta passagem, vocês vão entender tudinho. Amém? Mais uma parábola revelada para a glória de Deus. E muitas outras virão. Quem quer aprender? Fique no cesto. Fique na igreja do Senhor. Fique no navio, na igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.